Antes de mais nada, eu quero recomendar a vocês a leitura desses dois livros aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? A Ética da Malandragem. Aliás, os dois são casualmente do Luiz Vaz, né? O outro livro é esse aqui, ó. Sanguessugas do Brasil. Luiz Vaz. O Lúcio Vaz. Lúcio Vaz. O Lúcio Vaz é um jornalista político. Ele trabalha em Brasília. E é gaúcho, mas está há muito tempo em Brasília, né? Nesses dois livros aqui, ele fala da ética da malandragem, tá? No submundo do Congresso Nacional. Esse livro aqui, quem devia ler, se é que não leu, é o presidente eleito Jair Bolsonaro, né? E esse outro aqui são Sanguessugas do Brasil. Acho que o Sérgio Moro já andou lendo esse livro aí. Vale a pena, né? Sanguessugas do Brasil, olha só. Sanguessugas do Brasil. Ameaças, desvios de dinheiro público, assassinatos, a história secreta de como políticos e empresários corruptos roubam o povo brasileiro. Esse livro aqui foi escrito muito antes da Lava Jato. Muito antes. Eu trouxe o Lúcio Vaz aqui para Porto Alegre para ele autografar esse livro aqui, ó. Ele veio aqui em Porto Alegre a meu convite. A convite de um blog que eu tenho aqui no Rio Grande do Sul, que é o www.polibiobraga.com.br. Por que eu estou falando nesses dois livros aqui para vocês? Em função de duas informações que circulam nesta terça-feira, dia 4 de dezembro, no Rio Grande do Sul e em todo o Brasil. Elas têm algo a ver entre si. A primeira, aqui do Rio Grande do Sul. Vocês vão ver como tem ligação com a segunda, que é do encontro de hoje do Bolsonaro com deputados do MDB e do PRB. O que é essa primeira informação aqui do Rio Grande do Sul? Ela tem a ver com um discurso pronunciado ontem, segunda-feira, em Porto Alegre, num seminário, digamos assim, de prestação de conta do governo Sartori. O vice-governador Cairoli, que é um homem discreto, foi muito discreto no governo Sartori, não incomodou o governador em momento nenhum, só ajudou. Ele é um homem experiente, o Cairoli, e ele, no discurso dele, meio que desabafou, assim, com todas as letras. Olha, na Assembleia Legislativa nós encontramos muitas resistências, e não apenas por parte de deputados da oposição, mas também por alguns da base aliada. Resistência em relação ao quê? Em relação ao necessário ajuste fiscal do setor público do Rio Grande do Sul, que vocês já sabem, está praticamente quebrado, né? Os salários, inclusive, de novembro, nem foram pagos ainda. Vão começar a ser pagos escalonadamente lá pelo dia 12 de dezembro. Isso vai adiante, né? O governo do Estado aí está terminando o mandato devendo só para o setor de saúde pública 850 milhões de reais. É uma situação muito difícil. E a Assembleia, durante os 4 anos do governo Sartori, sempre que foi chamada a votar e aprovar medidas de austeridade fiscal, quase sempre pontuais, coisas pontuais, mas necessárias, como, por exemplo, a privatização de estatais, a Assembleia sempre ofereceu resistência. E o que disse o Cairoli? O Cairoli disse, até para outras questões, o que acontecia? Nós tivemos muitas vezes que ficar no toma lá, da cá, trocando até, vagas de estagiário por votos na Assembleia Legislativa. Isso ele falou ontem, segunda-feira. Eu não vi reação nenhuma de deputado nenhum nessa terça-feira a respeito disso. Aliás, o Cairoli chegou a dizer que deputados que resolveram sair do governo, pancadas, e foram para a oposição, mantiveram posições dentro do governo. Cargos dentro do governo. De segundo e terceiro escalão. CCs. Por que mantiveram? Porque o governador manteve.
Para quê? Para tentar pegar um outro votinho lá que era necessário para aprovar medidas na Assembleia Legislativa. Essa é uma coisa assim altamente fisiológica. A gente tem condenado isso, né, historicamente. Todos nós temos condenado. Nessas eleições, então, ficou mais claro do que nunca a condenação a esses métodos fisiológicos, que é decorrente, já falei aqui para vocês, dessa Constituição híbrida de 88, aí, que fez um misto de parlamentarismo com presidencialismo, levando a esse toma lá da cá vergonhoso que tem pautado as relações do Executivo com o Legislativo. Enfim, mas as coisas mudaram nessas eleições aí. Eu quero chamar a atenção de vocês para uma mudança que parece que está escancarada na vista das pessoas e as pessoas não estão se dando conta. E eu falo exatamente no encontro desta terça-feira, dia 4 de dezembro, que é um encontro histórico entre o presidente eleito Jair Bolsonaro e os deputados do MDB e do PRB. Alguém vai me dizer assim aí do outro lado, puxa, mas isso é inédito? Vem com essa história agora, político. Ele está fazendo o que todo presidente eleito faz, se encontrando com deputados. Está conversando com eles. Sim, mas não está negociando cargos. Essa é a grande diferença. Nas eleições, ficou bem claro que o eleitorado estava buscando representantes que acabassem com esse toma lá da cá entre deputados e governantes. E o que fez o Bolsonaro? Interpretou corretamente esse recado das urnas e montou o seu ministério. Ele já nomeou 20 dos 22 ministros sem ouvir nenhum partido político. Nem o dele, o PSL. Não ouviu ninguém. Eu digo políticos, ou deputados, senadores, governadores, líderes partidários. Não, ele montou a partir de um critério estritamente técnico, apreciando o mérito de cada um dos ministros que ele escolheu, dos dirigentes das principais estatais. Concluído esse período de nomeação dos seus ministros e de dirigentes das estatais, o que fez o Bolsonaro? Hoje, terça-feira, dia 4 de dezembro, resolveu fazer o primeiro encontro de vários que ele vai fazer, agora sim, com deputados e senadores dos diversos partidos. E começa pelo MDB e pelo PRB. Então, essa é a grande mudança. É isso que precisam entender também os governadores que foram eleitos. O do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, precisa entender isso. Ele está evitando nomear os seus secretários, indicar. Só indicou um até agora da Fazenda, mais nenhum. E todo mundo sabe que ele está vinculando a nomeação, a indicação dos seus secretários em função do que vai deixar de fazer agora os deputados da atual legislatura em relação a algumas questões transcendentais, como é a da manutenção dos atuais índices de ICMS majorados aqui do Rio Grande do Sul. Mas, governadores, o próprio governador Leite precisa entender, no exemplo do Bolsonaro, que as coisas mudaram. Hein? Esse toma lá da cá não vai mais funcionar, não. É isso aí.